Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Jonatas e tô sempre aqui postando vídeos sobre moda, carreira, marca, estilistas, criações minhas como um estilista também, porque para quem não sabe eu sou um estilista e sou dono de uma marca. Vou estar deixando aqui o arroba das minhas redes sociais e o arroba da minha marca para vocês estarem seguindo, conhecendo. Se quiser comprar um produtinho lá, vão ser muito bem-vindos. E é isso. E adicionando, não esquece de também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho se você gosta de conteúdos como esse. E no final, se quiser dar uma comentada, dizer o que você achou do vídeo, quiser complementar com alguma ideia, você está muito bem-vindo. E o vídeo de hoje eu vou falar da minha experiência com o Rio 2C. Para quem não sabe, o Rio 2C é um dos maiores eventos de conexões, networking e arte da América Latina. E acontece todo ano na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe também, eu sou carioca, então estou sempre por aqui. E por incrível que pareça, eu descobri esse evento ano passado só, que foi numa experiência que eu tive com a C&A, e a C&A estava criando um projeto, criando não, ela já tinha um projeto antes e estava lançando uma nova edição do ICA Fashion Lab, que é um projeto focado para pequenas marcas ou marcas que estão começando como a minha, e eles iam dar tipo 2 aulões dentro do Rio 2C em 2 dias. Era um intensivão que a gente tinha aulas de branding com pessoas importantes, fotografia de moda com pessoas importantes, e a ideia era que a gente conseguisse fazer isso com o próprio celular. Então a gente ganhou alguns equipamentos, um deles eu estou usando agora, inclusive, que é um ring light e um tripé bem bom. Eles deram outros equipamentos que eram um difusor de luz, muito foda também, para a gente conseguir se virar e a partir dessas aulas conseguir criar imagens e trabalhar nossa marca melhor, sem ter que gastar rios de dinheiro para isso. E aí, ano passado, eu passei, minha marca passou, foi selecionada, fiquei lá 2 dias. Conheci pessoas muito importantes, outros estilistas maravilhosos que também têm as suas marcas aqui no Rio de Janeiro e também fora do Rio de Janeiro, pessoas de Minas Gerais. E foi um networking muito interessante. E aí, esse ano, eles chamaram a gente de novo, mas chamaram num convite para a gente ir já como marca, fazer o nosso próprio network, se virar lá dentro. E aí eles deram alguns ingressos e a gente escolheu os dias que a gente queria ir. Eu já me preparei, fui mais estratégico, olhei os dias de pessoas que eu admirava ou coisas que seriam interessantes para mim, para estar ali falando da minha marca, para também estar ouvindo de pessoas importantes. Então eu fui nos primeiros dias, o dia 26 e dia 27. O dia 26 era muito focado em falar sobre marcas, de pessoas importantes como o Iron da Missy, pessoas que trabalham com direção artística como a Nidia Aranha, tive essas palestras. E essa foi uma das primeiras palestras onde eles falavam sobre essa moda do impossível, como eles têm criado e feito transparecer a riqueza cultural do Brasil em geral, inclusive para vitrines lá de fora, né? O Iron foi falando um pouco do processo da marca dele, como tudo surgiu, quais são os valores da marca dele, o que ele preza pela cultura brasileira. A Nidia Aranha já estava falando um pouco sobre o processo dela criativo na direção artística, falou um pouco do trabalho que foi ela conceituar basicamente todo o álbum novo da Anitta, o Equilibrium, então ela foi explicando como é que funcionava. Falaram do último desfile da Miss, que foi na Sapucaí, como foi o processo de construir a ideia, como foi o processo de fazer um mega desfile que foi aquele, num espaço tão importante para o Rio de Janeiro, né, ainda mais no Carnaval. Então foi muito importante ouvir essa palestra. Né? Depois disso eu fui em outras palestras, e uma delas foi sobre eles falando sobre essa experiência de loja, como é importante para quando você tiver uma marca e tiver já uma loja física, entender a circulação das pessoas, entender quais são as zonas quentes da loja, como uma arquitetura inteligente feita dentro de uma loja pode fazer ela faturar milhões e como uma estrutura mal feita ou mal pensada, ou não pensando em ouvir o cliente, pode fazer a sua loja falir. Então, eram experts que estavam ali falando, né, sobre como deram exemplo de lojas que faliram e deram exemplo de lojas que eles analisaram o movimento dos clientes, as zonas que os clientes passavam, como posicionar uma porta. Uma porta é muito importante no abrir, como facilitar a entrada do cliente na loja, fazer com que ele já olhe produtos e deseje eles. Então, assim, por mais que para mim seja um pouco irreal agora,
talvez daqui a 5 anos, 10 anos, para mim isso é muito importante entender como uma loja física é importante ser montada estrategicamente. E após isso, eu fui assistir uma palestra muito importante que eu estava muito animado para ver, que era a palestra da Suyane Yaná, que é uma editora-chefe da Elle, que tem feito um trabalho incrível, tem feito uns editoriais assim maravilhosos. E ela estava fazendo uma entrevista com uma outra editora muito importante, que foi uma editora que trabalhou no Washington Post, uma importante revista de Washington DC, e ela sempre fala sobre colunas de moda. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que a primeira vez que eu vi ela foi num documentário de High Low de John Galliano, que é um documentário que fala sobre a ascensão e queda de John Galliano. E ela faz uns comentários bem pertinentes sobre o privilégio dele, o privilégio branco dele em relação à apropriação cultural que era muito comum em suas coleções. E aí, desde então, esse comentário dela esse parecer, essa crítica dela em cima desse documentário me interessou de eu estar lá na palestra para assistir ela e a Suyane ali debatendo sobre assuntos importantes. E essa palestra elas falaram sobre legado também, sobre como ambas iniciaram sem saber que gostavam de moda e depois entenderam que moda poderia ser um caminho para elas de carreira e foram abordando questões, a relação dessa Robin, né, que é o nome dela, Robin Guivar, com o Virgil, como ela admirava a carreira do Virgil, como também tinha prós e contras que ela entendia ali dentro da carreira dele, mas que ela dava opinião por ela ser uma crítica de moda, então ela não está sempre falando bem de situações, ela também dá o parecer dela que ela acha que poderia estar ali sendo um pouco melhorado. E foi muito bom, assim. Teve uma tradução ali pra galera e a gente estava bem, assim, atendido em relação a tudo, né? Porque a Robin não sabia falar português e a Suiane também não sabia falar inglês. Então, tinha uma tradução para a Suiane e uma tradução para a Robin, né? Em toda a palestra. Mas foi uma palestra muito emocionante, inspiradora, né? E aí, no final, eu pude falar com ela, pude falar sobre como o trabalho dela é admirador, uma construção dela de styling dentro da revista Elle é bem, assim, rica. E foi isso. E aí, depois disso, eu assisti mais uma outra palestra, que era uma palestra focada em falar da experiência no luxo, né? Experiências dentro do luxo, como esse lugar mais desejado, né? Tá mais no mundo da moda, no mundo dos hotéis e no mundo da joalheria de luxo. Então, tinha 3 representantes de cada área. O representante dos hotéis era um chefe concierge, que estava falando ali de como o Copacabana Palace sempre está estudando os clientes, sempre está atento a detalhes minuciosos de cada cliente que entra lá para se hospedar e como as pessoas são muito bem tratadas lá, né, pelo preço que se é pago. Então tinha toda uma palestra para entender todas as estratégias e dinâmicas de como um hotel de luxo se posiciona e como ele estuda novas experiências para trazer elas para os clientes. Depois a gente viu a Stephanie, que era uma. Ela é diretora criativa de uma joalheria de luxo chamada Sawer, que fica ali perto do Copacabana Palace, no edifício Chopin, que é um edifício é, muito histórico ali por Copacabana, que fica bem do lado do Copacabana Palace, e ela fala sobre a questão dela, da experiência, de como cada loja tem uma estratégia diferente de experiência para o cliente, que a experiência, sei lá, do Rio de Janeiro vai ser diferente da experiência de São Paulo. Então ela pensa em toda uma estratégia e dos anos, né, históricos de herança da família nessa joalheria de luxo. E a gente tivemos a influenciadora Bárbara, que é uma influenciadora muito importante. Eu já vi alguns vídeos dela que ela sempre está falando de assuntos muito pertinentes. E ela estava falando sobre a vida dela, de como ela saiu de faxineira para comandar uma rede de hotéis e como posteriormente ela conseguiu ser a primeira mulher negra a se casar dentro do Copacabana Palace e depois criar o que ela conhece como Jantar Preto. Então ela é fundadora desse Jantar Preto, que é um lugar de acolhimento e a não performance de pessoas negras que estão ascendendo socialmente e que participam desse jantar, né, que acontece todo ano, no Copacabana Palace. Então ela fala também da relação que ela teve com esse chefe concierge, onde eles decidiram atuar juntos e entender que o Copacabana Palace
por muitos anos, por ter sido um lugar preferencialmente de pessoas brancas, né, historicamente, ocupar esses espaços é muito importante dar abertura para pessoas entenderem que qualquer pessoa pode estar ali, independente da sua raça, credo, orientação sexual. E aí foi muito importante, né, ouvir essa palestra, a gente se imaginar em espaços grandes, entender que a gente pode sonhar grande. E no fim do dia, né, eu assisti uma outra palestra que foi a mais esperada para mim, porque era do fundador da marca Luar, que é uma marca que está bombando aí, né, faz uns anos. É uma marca que foi fundada em 2011 por ele, né? Para quem não sabe, Luar o nome dele é ao contrário, Raul, e ele é da República Dominicana, mas a família se mudou, né, para os Estados Unidos e lá ele construiu meio que laços e networking e carreira dentro de Nova York, né? Então a marca dele é muito inspirada na cultura ballroom, na cultura latina, e ele foi falando de toda essa trajetória dele dentro do mundo da moda e como hoje objetos dentro da marca dele são desejos mundiais, como a bolsa Ana, que virou uma febre assim no mundo inteiro. E ele vê isso se espalhando pelo mundo e a arte dele se espalhando por capas como da Vogue, como Bad Bunny, se espalhando no Super Bowl, né, o vestido, aquele vestido azul que a Lady Gaga usou, para ele era algo assim muito importante. Também dele ter vestido a Beyoncé ter ido assistir o desfile dele, num lugar que talvez a gente nunca imaginasse que ela tivesse, né? Que era um lugar, assim, como é que se pode dizer? Um lugar meio que periférico na época do desfile, onde ele fez, e ela simplesmente apareceu e deu conselhos para ele. O filho da Solange, que é a irmã da Beyoncé, estava desfilando nesse desfile, então ele fala desses acontecimentos muito importantes para a carreira dele e como é importante a gente não desistir da nossa cultura, sermos autênticos como somos e que a nossa cultura é tão importante quanto a cultura europeia dentro do mundo da moda. Foi muito emocionante ouvir ele falar, né? Também teve tradução durante toda a palestra. E no final a gente pôde falar com ele, ele é super tranquilo, tinha uma energia maravilhosa, consegui tirar uma foto com ele, falar sobre a minha marca para ele. Ele tirou foto, quis saber mais sobre a marca e tal. Ele diz que ama entender sobre culturas latinas para além do país de origem dele, então ele está sempre antenado nisso. E foi importante ter um networking ali com ele. Esse foi o dia um, né? O dia 2 já não tinha quase nenhuma palestra de moda, tinham poucas, né? Mas eu queria ir numa palestra muito específica, que era uma palestra que falava sobre legado e ancestralidade com a Isa e a Alcione. Então, essa palestra foi muito importante porque elas falam sobre as diferenças de gerações, como o racismo, né, ainda assim atravessa essas diferenças de gerações, mas como a Alcione, de certa forma, pavimentou para que a Isa pudesse sonhar com a carreira dela musical. E como ambas tinham referências da cultura negra dentro da música, que eram muito parecidas, né? Como Donna Summer, Elsa Fitzgerald, Diana Ross. Então elas estavam ali falando sobre como essas mulheres pavimentaram o caminho para elas e como ainda elas pavimentam caminhos para outras pessoas. Deram dicas sobre carreira, de como elas alcançaram sucesso sem muito ter noção de que aquilo ia ser sucesso, porque elas não imaginavam que como a música delas ia atingir milhões de pessoas. Então elas falam sobre você continuar fazendo o que você ama fazer, ter verdade ao seu trabalho, se dedicar fielmente a ele e não tentar quantificar quanto isso vai alcançar as pessoas, porque para elas, quando elas estavam fazendo, elas não sabiam mensurar quantas pessoas iam ser alcançadas com a arte delas. Né? Falava sobre a importância de criar oportunidades e essas oportunidades não vão bater na nossa porta, a gente tem que ir atrás delas, então elas falaram sobre essa importância, especialmente a Alcione, falando sobre como na década de 80 não existia internet, então ela tinha que bater de rádio em rádio para mostrar é, como o disco dela era importante para ser tocado. Então fala sobre isso, né, de você não ter medo, de você ter coragem e seguir em frente, e enfrentar. E foi muito importante essa palestra para mim, eu me senti muito agraciado de estar ali. Consegui sentar na primeira fila, porque foi feita uma fila bem enorme das pessoas. Consegui assistir elas bem de perto. E é isso. Foi meus 2 dias mais legais da vida. Óbvio que nesse meio tempo eu falei com outras pessoas, conheci outras pessoas, troquei ideia, segui trabalho de outras pessoas.
E eu acho que o Rio to See é isso, é um espaço para você estar lá. Se você não estiver palestrando, óbvio, você tem que estar ali falando do que você ama fazer. E é isso, galerinha. Esses foram os meus 2 dias de Rio to See. Se você esteve lá também, já comenta aqui, fala quais foram as suas experiências, o que você achou do evento. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.